o Natan, domingo, já começa as parábolas no Antigo Testamento. Então, não fica perdendo as aulas, senão você não vai conseguir entender. Até agora, nós ouvimos só quantas parábolas? Mas ainda é a primeira aula que eu tenho que fechar hoje. Nós ouvimos, quais as parábolas que nós ouvimos? 2. Nós ouvimos qual? A primeira? O bom? Você descobriu se você é um bom samaritano? Conseguiu descobrir? Ficou pensando, ótimo, poder da palavra, nos fazer pensar. Certíssimo, estou pensando. Qual a segunda parábola? Você descobriu se você é algum fariseu? Eu estou pensando. Misericórdia. Como diz a Nai, nós fizemos umas gravações, estamos fazendo, quero louvar a Deus pela vida do Amilcar, pela disposição e disponibilidade, e louvar a Deus pela vida da Viviane, que investiu na vida do Amilcar. Se o Amilcar está aqui hoje, é graças ao investimento que a Viviane fez na vida dele. Então, Deus usa um que agora já está sendo usado, que já está chamando a atenção de outros. Olha que interessante, essas 2 parábolas têm que me fazer crescer. Eu tenho que crescer. Uma, eu vou descobrir quem eu sou no reino. Eu sou um bom samaritano? Eu sou um fariseu? Quantos por cento tem em mim de um bom samaritano ou de um fariseu? E agora, que nós estamos no meio da parábola do semeador, sabe quantas parábolas no Novo Testamento tem que são usadas e ilustradas com as sementes? Quantas? Tem estudiosos que dizem que tem 2 e tem estudiosos que dizem que tem 3. Vamos lembrar? Bom semeador, grão de mostarda e o joio e o trigo, irmãos. São as 3 parábolas sobre semente, que não tem pessoas, tem o quê? Objetos, sementes. Jesus está nos ensinando que ele pega as coisas do dia a dia e traz com efeito espiritual sobre as nossas vidas. Olha como isso é poderoso. Então, hoje nós vamos terminar a parábola do semeador. Quem foi que pensou durante a semana os primeiros versículos dessa palavra? Nós sabemos que tem gente aqui na igreja, Terezinha, Valéria e muitos outros, eu sei delas, porque elas me relatam. Quando eu comento é porque eu sei. Eu não posso falar da vida de quem está estudando se a pessoa não chega para mim e diz que está fazendo isso. E elas têm nos relataram aqui, domingo o quê? Que elas estão devorando as parábolas. Que elas estão investindo tempo, que elas estão lendo, pesquisando. Aqui não é para formar ninguém teólogos, não. Não. Nós queremos aprender e fazer o quê? Viver. Porque senão nós vamos ser aquela semente que foi plantada ao caminho, que veio o inimigo e roubou a palavra de Deus. Então, quando eu ouço alguma coisa, eu começo a aprender. Eu tenho que pôr em prática na minha vida, porque senão não tem sentido. Eu vou ser só uma pessoa ouvinte. Às vezes, nós somos só pessoas sabidinhas, mas na vivência nós somos péssimos. Nossos testemunhos são horríveis. Sabe, tem gente que a gente tem até medo quando vem, né, de falar o testemunho de alguém. Então, vamos aprender com isso. Aonde nós paramos? Então, vamos lá, Mateus 13. Mateus já é o Novo Testamento. Para quem não sabe, é o tempo da graça, da aliança. Um tempo de Jesus real e presente. Jesus homem. Jesus homem. Mateus 13. Nós lemos até o 20, né? Até o 19? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu quero falar um pouquinho sobre esse aqui. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. É chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, e logo se ofende. Eu fui pesquisar o porquê que o escritor disse se ofender.
e não ficar decepcionado, triste. Porque tem gente que recebe essa palavra e não tem profundidade. O que faz uma palavra na minha vida me dar profundidade? O que faz eu ser uma pessoa profunda, enraizada? O que faz? Independente quem seja o ouvinte, se eu não alimentar aquilo que eu ouço, logo vai vir o quê? As coisas que fazem parte deste mundo. Angústia está no céu? No céu tem angústia? Tem angústia no céu? Então ela é da onde? Daqui. Tem tristeza no céu? Perseguição? Desânimo? Vontade de desistir? Essas coisas, falta de paz, essas coisas existem no céu? Não existe. Então ele está dizendo aquela pessoa que ouviu a palavra, se alegrou, achou uma palavra bacana, poderosa, até falou dessa palavra. Mas ele ou ela não se alimentou para que essa palavra criasse raiz em nós, profundidade. Por que nós percebemos que as pessoas desistem com tanta facilidade do reino dos céus? Quantas pessoas você conhece que um dia ouviu a palavra de Deus, que foi alimentada, foi sustentada, foi até curada e abandonou? Muitos, muitas. Nós, vamos falar para nós? Quantas vezes nós paramos um projeto ou desistimos de algo que Deus nos chamou por causa de uma perseguição, por causa de uma angústia, por causa de uma tristeza, de uma desilusão? Logo nós falamos o quê? Não vou fazer mais. Não quero mais. Um comentário. Eu tiro a mão do arado. Enquanto a Bíblia fala o quê? Aquele que coloca a mão no arado, que não faça o quê? Mas tem outra história que fala isso. Qual foi a recomendação para uma pessoa não olhar para trás? A mulher olhou para trás, virou o quê? O que uma estátua tem de vida? Neutro, nada. Então a Bíblia está cheia de recomendações. Você ouviu a palavra com alegria, foi muito bom, você guarda. Mas, irmãos, não é para guardar. É para praticar e alimentar aquela palavra. Eu não posso ouvir uma palavra e deixar, porque senão eu vou cair no 23. Porque a angústia nós vamos passar, tá? Deixa eu só terminar aqui que eu já te dou. Angústia nós vamos passar. É normal passar angústia nesse lugar. Não dá uma de super crente falar para mim que você não passa angústia, não. Você passa angústia, você passa tristeza, você passa perseguição. Quando eu falo você, porque já falou comigo, tá, irmãos? Passo desilusão, desânimo. Nós vamos passar neste lugar. Nós vamos passar. Passar, não parar. Então, cuidado com a palavra que você recebe e que não produz fruto na tua vida. Cuidado. Começa a pôr em prática. Pode falar. Muito importante a maneira como o autor usou a agricultura nesse caso aí. Ele fala de terra, de solo, ele fala de sementes, né, das intempéries do tempo. Né? Importante porque quando semeamos, vamos usar aqui a soja, né, o caroço de soja. Quando é semeado, a terra pode ser boa, pode ser muito produtiva, mas ela depende de um tempo para que ela gere raiz e possa se firmar no solo, para ela resistir à chuva, resistir ao vento, resistir às intempéries do tempo, para que ela possa crescer e produzir frutos. E às vezes nós ouvimos a palavra, que é o semear, e já queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque recebemos a palavra, porque recebemos a semente e achamos que já está tudo resolvido. E não é assim. O reino de Deus ele é composto por uma série de fatores que vai nos dar sustentação para termos uma vida boa na presença do Senhor.
Ok, o Vandir falou disso, ele não estava na outra aula. Lembra que nós trabalhamos solos já, né? Todo mundo aqui está consciente, o solo ruim, que não tem nanani, nananá. Então, ele está dizendo aqui agora, o que é que ele está tentando nos passar? Irmãos, nós vamos passar por coisas ruins. Para de ficar pensando que você é a Mulher Maravilha ou Superman. Isso não existe. Não existe. Nós somos humanos, estamos sujeitos às coisas deste lugar. Eu preciso entender que quando eu ouço a palavra de Deus, em seguida tem um inimigo que vai roubar essa palavra. É isso que as parábolas querem nos ensinar. Eu preciso saber que quando eu alimento o meu coração, a minha mente, a minha alma, em seguida, eu tenho um inimigo que não é o meu irmão, não é o presidente, não é. Ele vem roubar a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos estudando as parábolas. Estamos ficando pessoas espertinhas. Espertinha, se alguém te parar na rua, você tem que saber falar sobre as parábolas. Você vai saber, não é o que você pensa. Lembra o que eu tenho dito a respeito do achismo? Essa semana foi muito bacana que eu estava ouvindo uma outra palestra sobre um baita de um homem falando sobre isso. Como é duro você caminhar, orientar, estar junto com alguém que é inseguro. Ele sempre está no achismo. Ele sempre está mostrando que ele está perdido. Então, vamos parar com isso? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, tem alguém que ouviu, mas chegou a angústia, chegou a perseguição, e logo se ofendeu, logo se escandalizou, logo se desanimou, logo desistiu, logo parou, logo abandonou. É isso que a palavra está dizendo para nós, a parábola do semeador está dizendo isso. As pessoas desistem com muita facilidade, por isso que elas não alcançam o reino dos céus. E ele vai continuar, vamos lá, vamos ouvir a próxima, o 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha que coisa tremenda. Os que ouviram, o que caiu nos espinhos, veio o quê? Os cuidados deste mundo. Então eu tenho que saber o que eu tenho. A minha mente não pode estar pausada nos cuidados deste mundo. Eu tenho que estar ligada ao Senhor. O que acontece com isso? Sufocam a palavra. Não é frutífera. Quantas pessoas você e eu conhecemos que está na igreja há 525 anos e não gerou um fruto? Qual a leitura que eu faço? A pessoa não sabe pregar. Nós não estamos falando de pregação. A verdade seria assim, ó, a pessoa não vive aquilo que ela está ouvindo. Porque quando você ouve falar qualquer coisa, está vivendo um tempo de gripe, não é verdade? A gripe está espalhada. O que eu ouvi essa semana, seu Chiquinho? Algo que eu já faço. Toma açafrão com limão. É horrível. Mas eu tomo. Por quê? Porque o quê? Bom. Açafrão é um antibiótico, anti-inflamatório natural. Não vai me causar mal. Eu faço. Olha que interessante. Eu ouço uma receita, eu faço. E a palavra de Deus? E a palavra de Deus? O que a palavra de Deus é? Então, por que ela não tem poder para transformar a minha vida se a palavra de Deus é poderosa? Porque o solo não está bom, irmãos. O solo tem que ser tratado. Tem que ser cuidado. Porque o sufoco, sabe, a sedução do mundo, o brilho, o encanto, faz o quê? Sufoca a palavra. E ela não se torna frutífera. Ela não produz fruto, isso é frustrante. Então, nós precisamos. Vamos continuar, o 23. Quem leu o 23? E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Gente, isso é muito poderoso. Quem é que produz isso? Quem?
faz o quê? Quem ouve, o que ele está ouvindo? Ouve, entende, compreende e vive. Olha que coisa interessante. Eu ouço, eu compreendo, eu entendo e eu vivo a palavra de Deus. Por isso que ele produz 60, 100, outro 60, outro 30. Acabou a parábola do semeador. Ai, Marli, mas eu acho que a gente tem que falar mais. Falar mais o quê, irmãos? Será que eu não tenho que viver agora a parábola do semeador? Qual solo é o meu coração? É o que tem espinho? É o que tem pedra? Qual solo é meu coração? Eu tenho que descobrir isso. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E você vai colocar o teu coração na presença do rei. Porque o teu coração é um solo fértil. Então você vai pôr diante do Senhor. Em nome de Jesus, que você ore agora. Deus, obrigado por essa palavra. Eu quero te agradecer, porque o Senhor teve o cuidado de nos deixar essa palavra. Muito obrigada, porque nós sabemos que a intenção do teu coração, Senhor, foi e será sempre a melhor para os seus filhos. Nos faça entender essa verdade, que a tua palavra, Senhor, tem que fazer diferença em nós. Nos capacita a vivermos a poderosa palavra do Senhor. Tira de nós todas as desculpas, ó Deus, todos os achismos, e nos ensina a viver debaixo das suas mãos poderosas. Senhor, nós queremos colocar a nossa mente agora no teu altar e pedir, Senhor, que o Senhor cuida dela. Por favor, Senhor, nos ajuda a vivermos na dependência do teu Espírito Santo. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, usa as nossas vidas neste mundo qual nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, se compadeça de nós, Pai. Nos ajuda a testemunharmos o poder que há na tua palavra, Senhor. Que ela faz a diferença quando ela é pregada, quando ela é ouvida, quando ela é entendida, quando ela é compreendida, Senhor. Senhor, capacita a tua igreja a viver debaixo, Pai, dessa palavra do Senhor, que é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, por essa igreja aqui neste lugar, Senhor. Ajuda essa igreja a viver a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos viver debaixo dos céus abertos sobre nós, Senhor. Queremos viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o Deus que nos ouve, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é que nós nos posicionamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Amém, Senhor. Essa é a parábola do semeador. Agora, para fechar isso aqui, nós vamos ler mais duas parábolas. Eu não vou ministrar aos pouquinhos como nós fizemos com essa, mas é importantíssimo, o estudo pede para nós lermos. A próxima parábola é do trigo e do joio. Eu gostaria que você começasse, vamos ali na Bíblia, no mesmo capítulo, logo embaixo. Por que será que Jesus colocou as parábolas da semente tudo no mesmo capítulo? Vamos ver ali, começando? Dona Terezinha, começa para mim, por favor. Parábola do trigo e do joio, versículo 24 de Mateus 13. E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou,
apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha meu Deus, quantas vezes na sua vida você já leu essa parábola? Quantas? Muitas. Quantas vezes você prestou atenção como você está prestando agora? Pouquíssimas. Olha o interessante, o que a pessoa chega e pergunta, porque é uma pergunta. Mas o Senhor não plantou uma boa semente? Uma semente selecionada, de primeira, tratada, sem bicho, sem nada? Foi essa pergunta que ele pergunta. Porque se ele plantou uma boa semente, por que uma semente ruim nasce no meio? Por quê? Porque existe quem? Um inimigo. Mas olha que interessante o que ele chama na atenção. Enquanto os homens dormiam. Tem gente que dorme a vida inteira, não é verdade? Parece que foi criado para dormir. Se você deixar, dorme o dia inteiro. Não é verdade? Não é verdade, irmãos, isso? Dorme de olho aberto, dorme no culto, dorme na igreja. Às vezes é tão pouquinho tempo que a gente passa que a pessoa dorme, né? Na reunião de oração, foi tão poderosa a palavra, né? Mas teve uma hora que eu tinha que fazer assim, ó. Porque eu vi alguém dormindo aqui. E olha que a minha voz é estridente. Olha que a minha voz não é uma voz macia, muito gostosa de ouvir. Eu posso falar isso da minha voz, vocês não. Mas eu posso falar porque eu sou dono da voz. Então eu posso falar. Então o que acontece? Enquanto os homens dormiam, enquanto descansavam, enquanto não prestou atenção, enquanto não vigiou, ou enquanto não alimentou, o inimigo veio. A nossa luta, irmãos, a nossa luta é sempre, vai ser até Deus vir buscar o Espírito que habita em nós, que é dele. Vai ser contra um único inimigo, que é Lúcifer. Para de arrumar inimigos para você. Para de achar que o atual presidente é seu inimigo. Para de achar que o prefeito da cidade é seu inimigo. Para de perder tempo dormindo com outras coisas, enquanto teríamos que estar vigiando pela semente boa. Porque o agricultor, ele plantou uma semente boa. A palavra que nós recebemos do Pai é excelente. É uma palavra verdadeira, justa, poderosa, que tem poder sobre todas as coisas. Agora eu tenho que viver cuidando dessa palavra. E por que será que me usa? Por que Jesus deixou essa parábola aqui? Hoje de manhã eu acordei bem cedinho, né? E fiquei, porque Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? Por que essas 3 parábolas sobre a semente? Por que o Senhor pega uma coisa que é verdade? Se eu semear um pé de trigo, se eu não for pôr lá um adubinho, se eu não cuidar, junto com o pé de trigo vai vir um monte de outras sementes ruins. Por quê? E a resposta foi assim, Sueli, como se o céu estivesse aberto sobre a minha casa. E a hora que é para abrir o céu na minha casa, passa um monte de casa lá de cima, né? Passa todo o céu, todos os apartamentos, chega porque eu moro no primeiro. E a palavra não vem lateral, ela vem de cima para baixo. Falou assim, por que você dorme? Era nítido eu ouvir essa voz. Por que você dorme? Porque nós dormimos. Não estou falando aquele sono reparador que nós temos que dormir para descansar, para não
enlouquecer, para não ficar oprimido, deprimido, eu tenho que ter um bom sono. Você tem um bom sono? Você é aquela pessoa que deita e dorme? Eu falo para todo mundo que a minha vida de oração não é de noite, tá? Que eu nunca lembro como comecei uma oração. A minha vida de oração é durante o dia. Você dorme? Amém. Você dorme. Diante da palavra de Deus, você já dormiu? Não estou falando em cima dela, não, porque a gente dorme em cima da Bíblia mesmo, né? Quantas já dormiu em cima da Bíblia? Quantas vezes você já dormiu em cima da Bíblia? Orando, você já não cochilou? Agora eu gostaria que você me explicasse algo. Por que que uma pessoa sofre de insônia crônico, toma remédio, sofre, mas quando começa a ler a Bíblia ou orar, ela dorme? Boa, Daninho, que mais? Vamos, irmãos? O inimigo toma conta, ok. Que mais? Vamos, gente, que mais acontece? Planta joio o dia inteiro, ok. Que mais? Ela não tem interesse, muito bem. Que mais? Não tem disposição, não tem disponibilidade. Não tem. Eu preciso entender que a palavra de Deus tem que ser vigiada em mim. Eu tenho que alimentar a palavra de Deus. Como que eu alimento a palavra de Deus? Como? Lendo a palavra dele. Lendo a palavra dele. Eu gosto muito, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Mas aí não para aí. Ouvir a palavra de Cristo. Para eu viver o poder das parábolas, eu tenho que aprender a ouvir a palavra de Cristo. A minha mente precisa sempre ser alimentada por coisas boas, senão eu vou adoecer. Se você não tem amizade com alguém da área de saúde, eu gostaria que você fizesse amizade. Ou com um psicólogo, nós temos a Viviane, se você não tem amizade com a Viviane, faça amizade com ela. Ou uma psicóloga, ou um psiquiatra. Porque hoje ele vai fazer um relato. A maior doença dessa nação, qual é? Qual é? Depressão. Irmãos, ninguém está livre disso, tá? Não fica achando que você é bambambam, nanani, que você não vai ter. Se você não cuidar, se o Chiquinho Mestre não cuidar desses cabelos que ele tem, vai cair. Consegue entender isso, irmãos? Se você não cuidar da palavra de Deus que você ouve, o inimigo vai roubar ela de você. Cuidado que você está fazendo com aquilo que você ouve de Deus. Cuidado, guarda no teu coração, alimenta no teu coração, viva daquilo que você está ouvindo de Deus, para você não se perder. A parábola do joio. Ai, Marli, por que Deus não manda arrancar o joio do nosso meio? Por que Deus não manda arrancar? Por que ele falou que tinha que crescer junto? Que só lá no final que ele manda fazer um fecho e queimar, destruir. Por que, Marli, que a gente tem que passar isso? Por que eu tenho aquele meu marido, que misericórdia, aquela minha mulher, aquele meu amigo, o meu chefe? Por que às vezes é o joio que me faz chorar? É necessário para mim e para você. É necessário. Muitas coisas eu não entendo, não compreendo, não sei te esclarecer. E se você quiser saber quando você chegar lá no céu, você pergunta. Mas uma coisa eu sei. Se eu obedecer a palavra de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso eu posso te garantir. Como 2 mais 2 é 4. E ninguém muda essa realidade. Isso eu sei. É tão importante quando eu aprendo a palavra de Deus, eu coloco em prática. Outro versículo que chama a atenção aqui, ó. Propôs-lhe outra palavra. O reino dos céus é semelhante ao homem
que semeia boa semente no seu campo. Por que esse homem sai a semear uma boa semente? Por que esse homem tem o cuidado de selecionar a semente que ele está plantando? Irmãos, tem gente que acha que quando acontece alguma coisa ruim com você, é porque você pecou. Quantas pessoas ignorantes na fé, eu já ouvi falar isso. Tá vendo a vida da pessoa? Vive em pecado. Nossa, caiu o mundo lá, ou a trombeta tocou no último banco? Ana Júlia e Johanna não se arrebataram, a trombeta tocou lá. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós falamos, Marli, mas você planta, você colhe o que você planta. Cuidado você falar isso, que você também vive na tua vida isso, tá? Deus castiga, Deus que eu conheço pesa a mão. Pesa a mão, eu já vi crente orar. Senhor, pesa a mão na vida daquela pessoa para ela se converter. Eu já ouvi uma pessoa dizer, Deus, porque Deus castiga. Eu falei, por que Deus castiga? A palavra de Deus fala que Deus repreende o filho que ele ama. Eu falei, mas repreensão não tem nada a ver com castigo. A mesma medida que eu meço, eu vou ser cuidado. A mesma medida que eu uso vai ser usada, cuidado. Cuidado em sair fazendo laudo a respeito das vidas das pessoas. Nanani, nananá. Cuidado. Só um pouquinho, pastor. Te acalma aí. Cuidado com isso. Marli, o que isso tem a ver com as parábolas? Tudo. Tem a ver tudo com as parábolas. Eu tenho que aprender a ouvir a palavra e a viver a palavra. Diego, você vai levar o microfone para ele? O pastor vai falar. Obrigado pela palavra, professor. Qual a diferença, se ela existe, entre castigo e repreensão? Nós acabamos de ouvir isso aqui, né? O que você vai fazer a partir do momento que você aprender a diferença entre uma coisa e outra? Você vai continuar usando uma expressão que é da lei, porque Deus castigava duramente Israel quando não obedecia no Antigo Testamento. Castigava a ponto de destruir. Castigo tem a ver com destruição, juízo executado. Repreensão no Novo Testamento é outro ambiente. Repreende para a justiça. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que nós fazemos com os nossos filhos quando fazem alguma coisa que não é correto. Não nos agrada e muito menos a Deus. Aí nós repreendemos para a justiça. Repreender para a justiça é capacitar para ser santo, perfeito. Nada tem a ver com destruição. Agora, se você não sabe a diferença de um ambiente e de outro, continua falando errado. Tua palavra vai continuar sendo altamente destruidora e as pessoas que você diz que ama vão estar presos por uma proclamação de morte que sai, muitas vezes, da boca de crente. Irmãos, Antigo Testamento é importante? É ou não é? Dona Terezinha, Antigo Testamento é importante? Se nós não vermos o Senhor Jesus no Velho Testamento, vai ser muito difícil para ver no Novo. Porque o Velho, ele prepara Jesus para nascer aqui na Terra. A preparação está no Velho e a chegada está no Novo. É uma história só. Ok. Qual é a época que nós estamos vivendo agora? Da graça. Porque seria impossível vivermos a antiga aliança. É impossível. Porque aquilo que está atrás de nós é o quê? O que é que está atrás de mim aqui? Na frente de vocês. Aonde está a mesa? O que é? É altar? É altar? Por quê? Altar é lugar de sacrifício. Senão o pastor tinha que matar uma pomba todo domingo ali. O pastor tinha que matar um cabrito. Os irmãos iam criar cabrito, pomba, carneiro, para fazer o quê? Para perdoar os nossos pecados.
Por que, Marli, que a gente não vive no antigo? Porque era impossível. O próprio Deus manda Jesus, o filho dele, para a nova aliança. Já foi pago. A punição, o castigo, já foi pago. Nós cantamos um cântico, e todas as vezes que eu canto, eu paro para pensar. Eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. Já pensou nesse cântico? Você não sabe o preço que foi pago na cruz? Quem não sabe o preço que foi pago? Todos sabemos. Qual o preço que foi pago? A morte de um justo. Preço de sangue. Eu sei o preço que foi pago na cruz. Eu sei. Preço de sangue. Então, por isso é que nós não conseguimos viver o antigo, irmãos. Mas, Marli, então por que domingo que vem o Natan vai falar das parábolas, pelo menos 2, eu acredito, do Antigo Testamento? Porque a dona Terezinha matou ali, ó. É a nossa história. Jesus foi prometido aonde? No Antigo. Em Isaías, olha, Nai, coisa mais linda. Em Isaías prometeu que alguém viria. Então, irmãos, não é só para ler, só vou ler o Novo Testamento aqui para frente, não. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Pode falar, dona Terezinha. E a gente sempre pensa que quando Deus prometeu Jesus, a gente tem que ir para Isaías, porque a promessa está lá. Mas, na verdade, a promessa começou lá no Jardim do Éden, quando Deus falou, vocês estão vestidos com folhas, não quero folhas, eu vou trazer uma roupa nova, eu vou matar um animal, vou derramar um sangue e vocês vão se cobrir com a pele do animal. Eu creio que a pele tinha até sangue junto para que Adão e Eva entendesse que o que ia salvá-los precisaria de derramar o sangue. Não é só Isaías, o velho Antigo Testamento inteiro. Vê, você começou falando de Jacó. Jacó, quando aqueles anjos subiam e descendo, o que ele fez? Ele armou ali um altar. E chamou o quê? Betel. A cidade do altar. Continua, por favor. Então o Antigo Testamento é a história da nossa salvação. Primeiro, Adão e Eva vestiu as roupas, que alguém teve que morrer para que Adão e Eva pudessem entrar em contato com Deus. Então, desde o Éden. Depois, ali no Éden, vem uma outra palavra que um filho de mulher nasceria em Gênesis 3. Vai nascer Satanás, que vai pisar a tua cabeça. Então, olha Jesus aí de novo. Exatamente. Lá na cruz do Calvário, ele já pisou a cabeça de Satanás. Ele não está 100% morto, mas judicialmente ele está morto. Está condenado. Já está condenado. Professora, você me perdoe, mas eu estou muito empolgado com a tua ministração e eu estou doido para frequentar essa aula. Hã? Ah, vocês preferem que eu vá aí? Eu estou tocado pelo Espírito Santo. É realmente maravilhoso. Eu estou tocado pelo que o Espírito Santo está ensinando a vocês nessa manhã, a nós. Eu também estou aprendendo. Por isso eu entendo agora porque o Senhor não permitiu que a minha classe acontecesse. Dou graças a Deus por isso agora. Vocês estão ouvindo desde o começo da parábola, a parábola do semeador, foi dito isso. Que a semente foi semeada no terreno. Terreno na parábola do semeador significa o quê? O que Jesus está ensinando? É o coração de cada homem que ouve a palavra, fala das dificuldades de conservá-la viva e produzir fruto. Vocês viram isso até agora. Agora Jesus não mudou de ambiente de ensino, ele continua falando de terreno e de semente. Só que agora ele faz um acréscimo a tipo de semente. O que ele acrescenta à semente? O joio. Se você pegar a característica do joio, é exatamente igual ao trigo. Qual a diferença? O joio não tem semente. Você vai descobrir que ele é joio quando você pegar
A vagem, é vagem que fala, né? Do trigo é igualzinha. Mas você pega a vagem de trigo, põe na mão e você se aperta. Se você pegar o trigo e amassar, o que sobra na sua mão? Sobra o quê? Semente. E você pegar o joio e amassar, o que sobra? O diabo já conseguiu colocar joio suficiente na vida do crente para o crente não pensar sequer em semear. Ele já conseguiu desanimar esse crente para não pregar, para não testemunhar. Quando ele vê que o joio está fazendo o seu efeito, que é as mentiras e os enganos dele, ele se retira. E o que ele vai procurar? Um coração que, por sua vez, está produzindo. Produzindo. Agora ele vai jogar joio. O joio pode crescer no tempo do plantio, mas ele também pode crescer depois do plantio. Característica de erva daninha. Está entendendo? Se retirou. Foi para onde? Vou procurar um crente que está trabalhando, produzindo. É dizimista fiel, é evangelista, é amoroso, sabe acolher, não fala mal da vida dos outros, não fica matando com o poder da língua, está sempre profetizando bênção, e agora ele, ainda que pareça tardiamente, lança a sua semente maligna, que vai crescer junto com o trigo. Percebe a diferença? Quando duas plantas crescem junto, muito próximo uma da outra, uma vai roubar o nutriente da outra. É o que acontece quando se planta planta muito próxima. Então, nós, igreja, nós temos que prestar bem atenção. Você que está no reino, está aqui na escola dominical, está aprendendo. Você tem que produzir, continuar produzindo, e quando o diabo vier jogar semente de joio na sua vida, você tem que botar o dedo na cara dele, literalmente, e falar: esse terreno já está plantado, está produzindo e está dando glória ao Senhor. O pastor falando me lembrou, o Espírito Santo me lembrou de uma história de Neemias quando estava construindo o muro. Gente, é tremendo isso. O muro já estava construído e os sambalás da vida mandam um recado. Mas faltava algo essencial para que o muro estivesse completo. O que faltava? As portas. O inimigo, ele não desiste das nossas vidas. Enquanto aqui estivermos, ele vai tentar o tempo todo. Quando Neemias construiu, estava pronto, ele recebe um recado. Se ele não é um homem de Deus, do coração de Deus, ligado, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra, ele tinha feito o quê? Tinha ido dado atenção para aquele povo. Porque ele podia pensar o quê? Ah, mas o muro já está construído, a proteção maior já está pronta. Mas faltavam as portas. Eu e você temos que responder no nosso dia a dia como Neemias respondeu. Não posso ir, estou envolvido em uma grande obra. E a hora que o pastor estava aqui, é como se eu estivesse vendo Neemias fazendo o muro ali, e lembrando disso. De repente, está quase tudo pronto na minha vida e na tua vida, mas falta a porta. Falta a porta. E a resposta tem que ser essa: não vou, não quero, não posso, estou envolvido em uma grande obra. Nós precisamos disso. Falta 5:11. Eu teria que ler a última parábola do grão de mostarda, que é o nosso desafio deste ano. Crescer. Qual que é o nosso tema da Igreja Metodista Londrina Sul esse ano? Uma fé como o grão de mostarda. Fala, senhor. Ilustração que o pastor deu de uma planta roubar um nutriente da outra. Uma vez eu estava com um vaso muito grande lá em casa. Eu falei, gente, eu vou fazer um vaso de miscelânea. Vou plantar um monte de coisa aqui. Não deu uma. Não deu uma planta. Eu queria fazer aquele vaso bem, assim, diferente, né? E, no fim, nenhuma planta vingou. O que nós fazemos, qual a leitura que nós fazemos disso, irmãos? Se você é crente, mas se você curte Nova Era, o zóio que tudo vê, se você gosta disso, gosta daquilo, nada vai produzir na tua vida. Ou você se alimenta de uma única semente, que é a palavra de Deus, ou você não vai colher nada. Não vai colher nada. Então, é bacana, muito bacana,
Muito bacana, mas cuidado. Eu falei sexta-feira na reunião de oração e vou falar mais uma vez para você. Cuida com aquilo que você reposta. Uma mensagem linda. Eu fui olhar, porque quem conhece a Marli sabe. Chico Xavier. Quer mandar uma mensagem linda para alguém? Graça e paz, querido. Neste dia eu quero falar para você que Jesus te ama. Acabou. Um versículo? Manda o devocional do cenáculo. Cuidado. Ok? Eu vou deixar a última parábola, porque já é 3 minutinhos para as 11. O Natan que termina ela e que começa a antiga. Eu quero dizer algo assim, ó, está sendo precioso, muito precioso, estudar sobre as parábolas. É tão interessante que não dá, é impossível nós estudarmos parábolas por parábolas, tá? É impossível, tá? Não tem como, porque é grandioso demais. Então, nós pegamos algumas, né, essas 3 sobre as sementes, que nós usamos, era para ter lido a última, eu não consegui ler. Mas tem algo que é um desafio que diz assim, ó, aqui no estudo. Pega uma parábola durante a semana e estuda ela. Mas escreve o que foi que você aprendeu com ela. Pode ser uma dessas que nós já estudamos. Escreve para você mesmo. Escreve o que você aprendeu com aquela parábola. Eu aprendi com a parábola do semeador coisas grandiosas. Eu descobri que muitas vezes o meu coração está sendo um solo endurecido. Muitas vezes, quando eu não me entrego ao poder daquela palavra na minha vida. Ah, Marli, você passa por isso também? Eu já falei para vocês e volto a falar. A minha maior luta é contra a minha... Porque a minha mente sempre vai me fazer com que eu fique distante. Por isso, da importância de nós termos uma mente transformada. Por isso que a Bíblia diz do poder. E é tão interessante quando você pensa por que a mente foi usada, comparada como uma oficina. Eu não sei se você, como eu, que eu gosto de pensar, o que é que tem em uma oficina. Então, o inimigo ele não vai usar uma única arma. E não é a mesma arma que ele usa na minha vida, que ele vai usar na vida do Vandir. Eu tenho que entender isso. E nós temos que reconhecer aonde está a fraqueza da minha mente. É a falta de atenção? É a falta de concentração? É a falta de obediência? É a falta de reverência? É a falta de dedicação? Aonde está? E laudar ela, lauda assim, ó. Tchan, é isso aqui, ó. É isso aqui. Acabou. Amém? Foi muito bom estar aqui, né? Neste lugarzinho, mas por enquanto é do seu Natan esse lugar. E vai continuar. E ele tem se dedicado muito. Eu fico assim encantada assim, com a dedicação dele. Dedicação, ele levanta muito cedo, porque ele acorda 4h30 todos os dias da manhã, porque ele tem as atividades dele. Mas é uma coisa que eu chego lá, eu acordo 10:05, quando eu chego na cozinha, o tablet está ligado, lá tem uma palavra, lá está com a mente dele, está lendo, ele está comendo, ele está fazendo aquilo. Em nome de Jesus, vamos priorizar o reino de Deus? Vamos. Terça-feira nós vamos ter a conclusão do livro de Atos. Ah, eu não terminei. Venha. Eu vou começar. Venha. Eu gostaria muito que você dissesse para mim, Marli, eu vou estar presente. Porque, como sempre, a gente vai ter umas coisinhas. E vai ser assim, e eu quero louvar a Deus pela vida do Amauri. O empenho dele nisso tudo. Às vezes você só me vê falando, pensa que sou eu, mas ele já preparou todo o ambiente, ele já selecionou, o Espírito Santo já mostrou para ele como vai ser, as pessoas que vai fazer ali o papel importante. Então, eu gostaria que você viesse. Marli, eu não comecei a ler o livro de Atos, eu posso vir? Você pode vir, pode começar a ler no livro de Atos hoje.
Tudo bem? Você vai descobrir coisas poderosas. Uma pessoa aqui da igreja quando falou para mim, olha, eu nunca achei que o livro de Atos fosse ter tanto poder na minha vida como teve com a leitura. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.